Alô galerinha, você é a geração concurseira do Colégio Cidadania de Concursos e de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha pelas redes sociais. Mais uma vez a companhia do mestre, professor Wagner Lopa, mais uma super dica para a galerinha da Guarda Municipal de Fortaleza, para a galerinha da turma de Civil, para a galerinha também da Guarda Municipal de Eusébio, enfim. Vale lembrar-lhes de que terça-feira, dia 3, estaremos aqui dando início a novas turmas de Polícia Civil, manhã e noite, turmas oficializadíssimas. E também teremos turmas também iniciando para a Guarda Municipal, manhã, tarde, noite, lembrando que é aula inaugural. E também para você que também que quer estudar ainda dá tempo, estamos com turmas aqui oficializadas agora do dia 19, turma da PM manhã e noite, e turma também da Guarda Municipal de Eusébio, manhã e noite, sucesso total, mandando ver que está lá o professor Wagner Lobo. Então vale lembrar-lhes, mais uma vez, não esqueçam, dia 3, turno manhã e noite, carimba, turma da Polícia Civil, manhã e noite, oficializadíssimo. E Guarda Municipal de Fortaleza, manhã, tarde e noite, turmas iniciando com aula inaugural, e estamos com turmas oficializadas da PM e Guarda Municipal de Eusébio, desde o dia 19 nos turnos manhã e noite, turmas em andamento, sucesso total. Você que ainda quer, pode vir ainda. Com vocês, mestre Wagner Lobo. E aí galera, beleza, né? Dica da Polícia Civil, ajuda para a Polícia Civil do Estado do Ceará, o curso vai sair agora, ainda no decorrer de 2018, segundo o próprio governador do Estado do Ceará, o senhor Camilo Santana, melhor governador que o Estado do Ceará já teve, sem dúvida nenhuma. Da Polícia Civil simples, tá? Dúvida sobre punição, Lei 12.124, Lei 9826/74, ou seja, dois estatutos que caem no concurso da Polícia Civil: o Estatuto da Polícia Civil e o Estatuto do Servidor Civil. Digamos que você é servidor do Detran, agente penitenciário, então Lei 9826/74. Agora, se você é policial civil, 12.124/93. Qual a diferença, Wagner? Então, a diferença é porque aquilo que não está escrito no Estatuto da Polícia Civil pode ser pego lá no Estatuto do Servidor Civil. Então, por exemplo, tem algumas circunstâncias de punição que não estão descritas de forma mais completa no Estatuto da Polícia Civil. Por exemplo, o processo administrativo não está escrito no Estatuto da Polícia Civil. Então você pega no Estatuto do Servidor Civil. Então é como se um complementasse o outro, no fim das contas. Então, quando o assunto é punição, o que é que eu tenho que lembrar quando o assunto for Polícia Civil? Estatuto da Polícia Civil. Lei 12.124/93. Vamos lá. Vocês lá têm transgressões disciplinares, que é o mesmo que infração. É falha, é violação que se comete e que em torno disso a gente vai chamar de transgressão. De primeiro grau, segundo, terceiro e quarto grau. Elas são divididas assim. É como se fosse, não está escrito do jeito que eu vou dizer agora, mas é como se fosse primeiro grau leve, segundo grau média, terceiro grau grave e quarto grau gravíssimo. E como é que eu aplico punição? Na hora que ele comete uma infração do primeiro grau, a punição que se aplica é suspensão de até 30 dias. Suspensão de até 30 dias, primeiro grau. Quando ele comete infração no segundo grau, eu aplico suspensão de 30 a 90 dias para esse policial civil. Quando ele comete transgressão do terceiro grau, aí eu aplico demissão e, em casos específicos, demissão a bem do serviço público. E quando ele comete no quarto grau, demissão a bem do serviço público. Wagner, são muitas essas transgressões? Vamos lá. Primeiro grau, são 11 transgressões. Segundo grau, são 62 transgressões. Eita. Terceiro grau, são 12 transgressões. Quarto grau, são 4 transgressões. Ou seja, o que é mais fácil decorar? Aquilo que tem 62 ou aquilo que tem 10, 11 na verdade, 12 e 4? Claro que as outras são mais fáceis de decorar. Então o que é que você faz? Você decora do primeiro grau, que são só 11, decora a do terceiro, que são 12, e tenta memorizar as 4, que são as do quarto grau. O que sobrar vai ser o quê? Segundo grau. Claro que quarto grau é muito mais fácil, porque tráfico, tortura, crimes hediondos, ou seja, as coisas que são ligadas a uma gravidade bem maior é aquilo que se aplica a punição mais de maior gravidade dentro do Estatuto da Polícia Civil, que seria uma demissão a bem do serviço público. Fácil, não tem muita dificuldade não.
A diferença, por exemplo, com relação ao outro, lá o Estatuto do Servidor Civil, é porque lá, por exemplo, as punições que se aplicam, as transgressões que se cometem, as infrações que são cometidas, elas só têm duas naturezas, ou é leve ou é grave. Na Polícia Civil não, você tem 4 graus de punição. Uma dica bem bacana, existe uma punição chamada cassação de disponibilidade e cassação de aposentadoria. Nesses 2 casos, eu aplico tanto para o servidor civil como aplico para o policial civil. Qual é a diferença? Servidor civil são 4 possibilidades, policial civil só tem uma. Então é mais fácil de memorizar. Por exemplo, vai ser cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do policial civil se na atividade, ou seja, antes de ter se aposentado, antes de ir para a disponibilidade, ele tiver cometido transgressão do 3º grau. Se ele tiver cometido transgressão do 3º grau, aquela que gera demissão, então ele vai ser cassado. Lá no Estatuto do Servidor Civil, além dessa, só que lá não está escrito 3º grau, lá está escrito servidor que cometer infração punível com demissão antes do processo de aposentadoria. Aí nesse caso eu aplicaria demissão, mas a demissão também se aplica para o 3º grau, só que lá está escrito de outra forma, né? E aí quais seriam os outros casos, da cassação, por exemplo? Perda da nacionalidade, a questão de você não assumir no prazo descrito o aproveitamento. Quem que é aproveitado lá no 2º Estatuto? O servidor, quando ele entra, ingressa na atividade pública pela via do concurso público, ele passa por um período que a gente chama de estágio probatório, no qual ele tem a sua avaliação de desempenho feita por uma comissão. Esse estágio probatório, que é um triênio, são 3 anos a partir do exercício, ele está sendo avaliado dia a dia. Se no final ele for julgado apto, aí ele vira um servidor estável. Se quando ele for estável, o cargo dele foi extinto, aí ele fica em disponibilidade. Estando em disponibilidade é ir para casa, é ficar em casa de verdade, sem trabalhar porque não tem mais cargo. Nesse caso, quando ele retorna por um negócio chamado aproveitamento, tá bom? Dica rápida, bacana. Dica rápida, bacana, mas só que ainda é cedo, profezinho. Agora vamos para a galera da Guarda Municipal de Eusébio, que estão super ansiosos, pedindo aí sempre dicas. Vamos de trânsito, legislação, que foi? Vamos! Legislação de trânsito, bem fácil de legislação de trânsito, referente, por exemplo, à condição de infração, né? As infrações de trânsito, elas são divididas em 4 categorias. Eu tenho leves, médias, graves e tenho gravíssimas. E as gravíssimas eu ainda tenho os multiplicadores, vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20, vezes 60. Por exemplo, se você foi pego conduzindo um veículo com a habilitação vencida, você comete uma infração de natureza gravíssima. Mas se você for pego dirigindo com a habilitação incompatível com a categoria, está dirigindo um veículo automóvel, mas a tua categoria é a A da moto, por exemplo, gravíssimo, vezes 2. Tu está conduzindo um veículo completamente embriagado, fez lá o exame do bafômetro, o etilômetro, e isso deu positivo, infração gravíssima, vezes 10, suspensão do direito de dirigir, dependendo do teor alcoólico, no ar alveolar ou na corrente sanguínea, já que você pode fazer por exame de sangue, isso pode ser considerado inclusive crime de trânsito, tá bom? É isso aí. Profezinho, leve, 3 pontos, grave. Isso. Grave 5, gravíssima 7, média 4 pontos. Então, leve 3, média 4 pontos, grave 5 pontos e gravíssima 7 pontos. Não existe 6 pontos. Tá? Já que eu estou percebendo que você está tão zen hoje, está tão tranquilão hoje, porque eu acho que você tomou seu gardenal hoje, então vamos fazer o seguinte, dê um exemplo de quando o cara comete uma infração que pode ser multiplicado por 10 vezes. 10 vezes tem a condição dele estar conduzindo o veículo embriagado, é uma que vale, que é vezes 10, né? A embriaguez. A embriaguez é o melhor exemplo, né? A embriaguez é o melhor exemplo porque ela pode gerar 2 possibilidades. Ela pode ser crime e ela pode ser só infração de trânsito. Por que só infração de trânsito? Porque dependendo do teor alcoólico que ele possui no sangue ou no ar alveolar, que é aquele que você sopra, né? O aparelho, o etilômetro, eu posso ter uma configuração que, se ela for inferior a 0,5 miligramas de litro de ar por ar alveolar, por litro de sangue, né, de litro de álcool por ar alveolar, é meio confuso, né, mas é assim. Se eu tenho só isso, menos disso, não é infração. Não é infração.
Se eu tenho igual a 5, mas menos que 0,34, aí eu cometi infração gravíssima vezes 10. Se eu bebi, soprei e deu acima de 34 ou acima, 0,34 miligramas de álcool por litro de alveolar. Essa é a descrição correta, de acordo com a própria resolução. Se você fez e deu acima disso, aí você cometeu crime de trânsito. Você vai ser preso, você vai responder pelo crime de trânsito. Só que a infração também é gravíssima vezes 10. Então, por exemplo, se negar, né? Você chega numa blitz, por exemplo, e diz que não vai fazer o exame, o etilômetro, não, o exame do bafômetro, como a gente chama. E você tem indícios de que fez uso do álcool, né? De que fez uso de algum tipo de substância. Por exemplo, porque a gente tem que entender que o etilômetro, né, o bafômetro, ele só pega álcool. Mas de repente o cara passou o dia fumando maconha aí, né? Fumou maconha no caralho a 4 aí o dia todo. E aí não vai pegar. Ele vai ter que fazer um exame laboratorial, um exame mais específico. Mas aí ele se nega a fazer. Então a gente está diante também de infração gravíssima vezes 10. Então, fazer e dar positivo vezes 10. Não fazer vezes 10. Prof, o meu amigo Hausmann, no caso, ele até pediu para perguntar para o senhor, ele disse que tem mania de quando ele chega, tipo, naqueles sinais que tem aquela câmerazinha lá, né, que mexe com aquilo ali, e ele perguntou se ele levantar o capacete, quando ele parar o sinal vermelho, aquilo, se ele levantar a viseira, né? Ele levanta a viseira. Quando o motoqueiro ele para na via com a moto imobilizada, ele pode levantar a viseira sem problema nenhum. Não é infração de trânsito. Agora, se ele sair com ela em movimento, com a viseira levantada, aí ele comete infração. Infração de natureza leve, tá com a viseira levantada. Tá sem a viseira, aí não, aí é outro tipo de infração. Assim como tá sem o engate da jugular, também infração leve. Sem o capacete é gravíssima. Com o capacete inadequado também infração. Enfim, vai variar. Só de capacete são umas 5 infrações diferentes. Aquelas dicas que nós fizemos para o Detran, muitos alunos da Guarda Municipal podem aproveitar? Podem aproveitar. Corre no canal. Lá sai buscando, sai garimpando. Todas as dicas relacionadas a trânsito, elas se aplicam para qualquer guarda que cair agora. Guarda Municipal de Eusébio, edital para sair. Guarda Municipal do Pacajus, o próprio comandante da guarda falou que há necessidade e que há uma possibilidade desse ano ainda com 33 ou 34 vagas. Fortaleza está mais embaçado, né? Mas Fortaleza a gente vê mais para frente a possibilidade. Afinal de contas, ninguém também estuda com... Você não vai estudar só quando o edital sair. Você estudou com antecedência. Se você não estudar com antecedência, você não passa. É regra. Então, galerinha, mais um super resumo de super dicas com o mestre professor Wagner Lobo. Também lembrando mais uma vez, não esqueçamos que terça-feira agora, dia 3 de julho, estaremos dando início a novas turmas da Polícia Civil, nos turnos manhã e noite, oficializadíssimas, e turma da Guarda Municipal, manhã, tarde e noite, turmas, ou seja, aulas inaugurais para vocês aí. E também estamos com turmas da PM, Guarda Municipal de Eusébio, que estão oficializadas desde o dia 19, turmas em andamento, nos turnos manhã e noite. E para finalizar aqui, galerinha, olha só... Já está na cantina de primeira mão a apostila aqui do professor Wagner Lobo, livro, né, cara? Legislação de trânsito comentada e esquematizada, mais das questões comentadas para a Guarda Municipal de Eusébio, Pacajus e também de Fortaleza. Essa apostila está top das galáxias, galerinha. Um valor bem irrisório, olha só. Olha aí, cara, muito massa. Isso é perfeito isso aqui, cara. R$25, top das galáxias mesmo. Eu vou pegar para mim para estudar também. Então é isso, galerinha. Você pode procurar aqui na cantina, procurar a Júlia Cleide, a Delode Cleide, a Sandra Cleide, Mari Cleide, Val Cleide e toda a galera aqui está sempre para te atender aqui. Custa apenas R$25 essa super apostila, o que o professor faz em parceria com o Colégio Tiradentes, para você que não tem condições de comprar aquele livrão que nas bancas custa R$110. E tá aqui, ó, super resumida, super dedicada e, ou seja, bem direta ao assunto. Esse manueste. Então, para vocês que sempre nos acompanham, obrigado. Inscreve-se aí no canal do YouTube, alô galerinha, deixa críticas, sugestões ou dúvidas. Prof, nossa fanpage aí, professor, também, canal do YouTube, Facebook, Instagram. Facebook, professor Wagner Lobo, Instagram, professor Wagner Lobo, Facebook tem... Eu já tenho 2 lotados, então eu estou indo pro 3º, Wagner Lobo 3, eu acho, agora aí, tá? Abraço para minhas turmas da PM, tá? Abraço para minhas turmas da PM. Turma de sábado que Civil eu tenho, também, cara. Polícia Civil também. Abraço para minhas turmas da Polícia Civil, Polícia Guarda Militar Municipal também. Guardas Municipais, muitas turmas de Guarda Municipal, tanto do Eusébio
como de Fortaleza. Abraço, professor Wagner Lobo, contem comigo sempre, no sentido de, com relação ao material, a tudo. Quem me acompanha, quem me conhece de pé, não estou falando todo mundo, mas quem me conhece de perto sabe que eu não tenho problema nenhum, por exemplo, em ceder material a ninguém gratuito, elaborar material gratuito e disponibilizar, como eu tenho feito com a Guarda Municipal de Eusébio. O pessoal manda mensagem para pessoas que eu nunca vi na vida, que eu não faço a menor ideia de quem são, manda mensagem: professor, o senhor pode me mandar o material? Só peço o e-mail e encaminho. Boa sorte, é o que eu digo lá, só isso. É isso aí, galera. Então, mais uma vez, amado mestre, obrigado. Lembrando, dia 3, terça-feira, turnos manhã e noite, Polícia Civil oficializadíssima. Aquele abraço especial que nos acompanha sempre. Para Luciano Ribeiro, não poder deixar de agradecer pelas suas mensagens de carinho lá de Imperatriz do Maranhão, prof. E a galera do Matobapi. Mato Grosso, Bahia, Tocantins e Piauí. É um grupo que sempre nos acompanha. Obrigado a cada um de vocês. Curitiba. Como é? Tocantins. Matobapi. Maranhão, Tocantins, Matobapi, Maranhão, Tocantins, Bahia, Piauí. Vamos aqui, bora lá. Maranhão, gravei, Polícia Militar. Tocantins, gravei, Polícia Militar. Piauí, gravei, Polícia Militar. Bahia, gravei, Polícia Militar. Toma aí, tudinho. É isso aí, galerinha. Agradecendo que nos acompanha sempre de Curitiba também, de Brasília, de Ceilândia, de Brasília também, Aparecida do Norte. Obrigado, Andressa Braz, Kátia Pinheiro também, que nos acompanha sempre, pessoal das cidades aí que nos acompanha, Lucas Braz também, a galera também lá de Franca. Prof. Franca, onde é que fica isso? É São Paulo? São Paulo. A galera também, Solaí Ribeiro também, aquele abração também que nos acompanha sempre. Rafael Mazel Albuquerque, Kátia Pinheiro, Andressa Braz, obrigado a cada um de vocês. Geração Concurseira, Colégio de Concurso Wagner Lobo, antenados 24 horas. Facebook, Giliardo Show é o meu Facebook oficial. Aí tem o Giliardo Ferreira, Giliardo Vieira, a fanpage também do Colégio de Concurso, minha fanpage. Alô, galerinha. Mandar um abração para Adriana Freitas também, a nossa queridíssima diva, também o Sirius Black, aquela foto tá top. Black, cara, o Sirius tá... Aquela tua foto, cara, tá muito top, viu? Achei muito linda. Aquela ficou assim, muito massa mesmo. Obrigado também. O Sirius é um filho, cara, é um filho. Prof, trato como cachorro. É verdade, pior que você se apega. Eu também tenho 2 canários belgas, quando eu chego em casa eu vou logo lá vê-los, porque eu fico preocupado, irmão, com eles. Dorme na cama comigo, se levantar pra ir no banheiro de madrugada, perde o lugar, porque ele toma o lugar, muito massa, cara. Perfeito. Então, galerinha, obrigado a cada um de prof. É importante também frisar aqui, agradecer, prof. Hoje estamos assim naquele status do topiqueiro ao motorista de ônibus, ao mototaxista, aí o frentista de posto de gasolina, que quando chega assim, cara, eu te acompanho, cara, manda aquele abraço pro professor Valor, pro Cardoso, pra Alane, pra Emily. Onde eu chego, cara, para abastecer, tem um frentista que ou é meu aluno ou foi meu aluno, é muito legal, cara. É engraçado, prof, assim, não dá um desconto, mas é legal. Prof, eu tava assim no Agora X, aí aconteceu uma ocorrência daquela aquela requisição administrativa dentro do apartamento. Aí chegou lá X funcionários públicos, não vou dizer qual era a área, aí precisaram lá para poder observar algumas coisas lá perto do meu apartamento. Aí disse, cara, eu tô te conhecendo, cara, me monta o gravazinho do colégio de concurso, é legal, é interessante, obrigado a cada um de vocês que estão nos acompanhando sempre no shopping, posto de gasolina, nas lojas, sinta-se abraçado, canal do YouTube, alô galerinha, clique sugestões do fanpage do Colégio de Concurso, também tem o Facebook do Colégio de Concurso, também tem o Instagram do Colégio de Concurso, Giliardo Show, Giliardo Feira, Giliardo Vieira, e meu Instagram é Giliardo_Show, segue lá que já estou com 18 mil seguidores, amado mestre. Aí, eu tenho 1000. É isso aí, galera, obrigado a cada um de vocês que nos acompanham, por aqui tá no nosso trabalho, e para finalizar, prof, vamos almoçar hoje lá na restaurante da Priscila? Tá afim de almoçar hoje? Se não for, ela vamos convidar. Próximo. Restaurante da Priscila, aquela abração Priscila, tio aqui pertinho também aqui. Mega 5, Mega Design também. Pronto, a quentinha, ela manda também a quentinha. Carlos Amaral, Luciane Amaral também, Lucas, seus filhos também. Aí tem aqui Mega 5, Mega Design aqui pertinho aqui também. Ótimos Amaral, aquela abração. Prof, essas pessoas acreditam no meu trabalho e me apoiam de maneira direta ou indireta. Só tenho a agradecer por eles. E também meu amigo Hausmann, Star Motos ali na Geração Paz também. E Carlinhos de Queiroz. Patrocínios. Dentro de Dentes, grandes conquistas começam aqui. Júlio Filhão, papai te ama muito. Valeu, abraços.